Olá pessoal, nessa videoaula vamos falar um pouco, no sentido bem teórico, a parte de mudança de variáveis em integral dupla. O que a gente vai fazer nessa videoaula é uma explicação da parte linear, em que a gente vai fazer a soma de rima, explicando, claro, todas as anotações, o que a gente está fazendo e como, pelo menos na parte linear, nós chegamos àquela fórmula de mudança de variáveis que... Bom, é bem importante, surge muitas vezes como mágica, né, para muitos alunos, a não ser como um fator de correção, mas explicar com mais detalhe esse fator de correção. Então essa aula, vamos dizer, vai ser bem interdisciplinar. O que a gente vai fazer? E razoavelmente mais pesada. No que sentido? O que a gente vai fazer? Vai falar um pouco da soma de rima, pelo menos a ideia de retângulos e paralelogramas infinitesimais. Vamos falar um pouco também da área de geometria analítica, o que significa o determinante de A, e também que vai estar com resquício, vamos dizer assim, de álgebra linear. Está na fronteira entre geometria analítica e álgebra linear, né? Vamos dizer assim. Então é uma aula que tem bastante informação. Então, mas eu espero que pelo menos ajude a entender um pouco essa fórmula que está acontecendo. Então, pensamos o seguinte, suponha que o problema é esse. Temos uma integral dupla de f de xy, dx dy, para ter geometria, vamos supor que f é maior que zero, para tentar calcular volume, f contínua, tudo que tem direito. E o que a gente vai fazer é que queremos calcular, onde a região K é esse paralelograma aqui. Bom, como que a gente ataca normalmente se a gente fosse atacar com soma de rima? Primeiro, integrar em relação a x e y seria chato, teria que subdividir em várias regiões. Mas se a gente quisesse fazer por soma de rima e colocar, vamos dizer, num computador, o que a gente faz é particiona o eixo y, particiona o eixo x, coloca um monte de retas horizontais e coloca um monte de retas verticais, formando um montão de retângulos. E o que a gente vai fazer é que, vamos dizer, o comprimento deles aqui de um pedaço vai ser ΔXi, e o comprimento dessa parte aqui é ΔYJ, e vamos dizer, vamos pensar que o gráfico da minha função esteja para cá, para frente do quadro. Então o que a gente vai fazer é pegar um paralelepípedo aqui e colocar pegar um retângulo, transformar em paralelepípedo até tocar, vamos dizer, no gráfico em algum momento, ou pela primeira vez no gráfico, ou numa certa altura que a gente vai chamar de f de c e j. Então o que a gente vai fazer é ΔXi, ΔYJ vezes f de c e j, onde c e j é escolhido arbitrariamente. Então, soma de rima diz isso aqui. Façamos esse somatório duplo. No caso que a gente decidiu fazer em todos os retângulos que nos interessa, pelo menos todos os retângulos completos, mas tanto faz mesmo. E tentamos, e cada vez que vai refinando tudo que tem direito, e a gente fala que isso aqui converge para a integral dupla, que é aquela integral que a gente queria calcular no primeiro quadro. A questão é que isso aqui tem a interpretação de área da base. E essa aqui tem a interpretação de altura do paralelepípedo. Então, área da base vezes altura, volume. Faz o somatório, achamos um volume, ou pelo menos uma aproximação forçada. No limite, converge para o volume. Bom, o método 2, vamos dizer assim, que é o que a gente queria falar, que ao invés de fazer horizontais e verticais, por que a gente não faz em paralelos e retas paralelas a esses comprimentos aqui? Então, o que nós temos é o seguinte, se a gente chamar pela mesma ideia de esse aqui, por exemplo, o paralelogramo R11, esse aqui o paralelogramo R12, esse aqui o paralelogramo R13 e assim sucessivamente, tá? Ou seja, se a gente pegar um paralelogramo RIJ e escolhemos um ponto CIJ que vai ser a nossa altura, ou seja, se a gente quiser calcular o volume, novamente, área da base vezes altura. Área da base, área de RJ, vezes f de c e j. A questão é como que a gente acha essa área desse paralelogramo, vamos dizer, de forma mais sistemática, em contas, o que significa isso? Então, por exemplo, se antes as retas verticais está passando para retas inclinadas e horizontais também, para outra reta inclinada, na verdade, ou seja,
a gente tem que procurar o que a gente chama de uma aplicação linear que leva retas em retas. E uma aplicação linear, vamos dizer, a mudança de variáveis, que vamos dizer, quase salta os nossos olhos. Então, lembrando, só para... Essa equação aqui é cx mais dy, vamos botar igual a 4, e aqui é o ax mais by igual a 1, aqui é o 2, aqui é o 4, aqui é o cx mais dy igual a 3. Então, vamos dizer, salta os nossos olhos, chamar u igual a isso e v igual a isso. E o que vai... Ou se a gente quiser colocar em uma linguagem matricial, para ver um pouco mais o que está acontecendo, a gente pode colocar nesse sentido aqui, A, B, C, D vezes x e y. Então, se fizer U vai ser igual a quem? AX mais BY, e o V é igual a CX mais DY. E o interessante disso é que temos fórmula para a inversa. Então, podemos, se o det for diferente de zero, e vai ser, então nós temos que temos a matriz inversa, que é o A-1, e o A-1 você pode ver também como aplicação de R2 para R2, em que esse R2 a gente encara como variável UV, e esse R2 encara como variável x e y. Então, o que nós estamos dizendo é que x e y, se isso aqui é a matriz A, o x e y é A-1 vezes U e V. E vamos chamar esse A-1 de φ. Então, essa vai ser a mudança correta. Isso aqui está relacionado a que a matriz mudança de base e matriz mudança de coordenadas tem uma confusão muitas vezes, principalmente em álgebra linear, nessa parte de mudança de base. Você tem que usar o A ou A-1 de acordo com a base fixada. Então, no fundo, essa confusão aqui de se vai usar o A ou A-1 é comum mesmo, de matriz mudança de base. Não precisa ficar decorando com tanta precisão isso. É só para explicar um pouco geometricamente o que está acontecendo. Mas, enfim, o que está de fato acontecendo? Então, φ de UV vai ser igual a essa expressão aqui toda. Então, se a gente achar o A-1, o A-1 nada mais é... Deixa eu só escrever quem é o A-1. Você pega o A e o D, inverte, troca o sinal do B e do C e faz um 1 sobre o det de A. Essa matriz aqui já é o A-1. Tem uma fórmula, já tem expressão, é só achar. Mas o que a gente vai fazer é passar para coordenadas novamente. Passando para coordenadas dessa expressão aqui toda. Tá? Sem du menos bv menos cu mais av e tudo isso dividido pelo det. Mas o que nos interessa é a interpretação. Então, o que está acontecendo é o seguinte. Se eu pegar o vetor, vamos dizer, 1, 0, o φ de 1, 0 vai ser essa expressão aqui. Então, repara. Lembra que nós tínhamos uma equação cx mais dy igual a 3 ou igual a 4? Vamos chamar de k. O vetor normal é c e d. Então, o vetor diretor da reta é d menos c. Então, eu estou dizendo que esse vetor aqui, ele vai para o nosso cx mais dy. Parece estranho que eu estou errando aqui, mas não, tá certinho essas contas. Depois eu vou, quando eu passar para a integral dupla e fazer as contas, fica mais claro que é por causa disso. Essa notação aqui confunde. Apesar de ser boa, quando a gente pensa vetorialmente, confunde bastante. E o que acontece é que o φ de 1, 0, o φ de 0, 1, né? Ou seja, se a gente aplicar esse, vai dar exatamente esse vetor aqui, que é o vetor diretor da forma menos BA, ou se preferir, ax mais by igual a 1k2. E o que acontece no fundo é o seguinte, esse retângulo aqui, ele vai para esse paralelogramo aqui. Então, agora, o que a gente vai fazer? Primeiro passo, se aqui eu pegar o 1, 0 e o 0, 1, ok, vai exatamente nesses vetores aqui todo. Um outro ponto que também eu quero destacar é que é o seguinte, isso aqui tem área 1. A área, quando a gente tem uma aplicação desse tipo, a área desse paralelogramo, essa interpretação geométrica do determinante, isso aqui a gente tem videoaula disso também, é o determinante de φ. Esse valor aqui. Então, é a área do paralelogramo, pelo menos dessa base aqui, 0, 1 e 1, 0, é det de φ. Um outro ponto, agora tem a ver com a aplicação linear, é que se eu dividir isso aqui em pedaços menores, por exemplo, se eu dividir por 2, esse segmento aqui divide por 2. Ou, se preferir, se eu pegar o comprimento e trocar desde o vetor 1, eu pegar o vetor delta U,
o que eu estou dizendo para vocês é que o φ de ΔU 0 vai ser a mesma coisa multiplicado por ΔU. É como se fosse ΔU vezes φ de 1, 0 e etc. E a mesma ideia para ΔV. Isso aqui vai dar para cá, ΔV. Então, olha só o que está acontecendo. Agora, vamos supor que eu pegue um retângulo, vamos dizer, infinitesimal aqui dentro. Então, olha só, esse ponto aqui, se eu pegar o φ desse ponto, ele vai para algum lugar aqui. Não vamos se interessar tanto qual é. Mas o interessante é que é o seguinte, como a aplicação é linear, o φ desse ponto, vamos dizer, o que acontece é que a diferença desse com esse, ele vai ter que preservar a diferença. Ou seja, se a gente chamar isso aqui de, vamos chamar de P e Q. Eu sei que φ de Q é menos P é igual a φ de Q menos φ de P. Essa aqui é pelo fato da aplicação ser linear. Se eu chamar de U e V, ou P e Q, esse vetor, a diferença delas, φ da diferença é igual à diferença das φs. Então, o que acontece é o seguinte, a φ da diferença é 1, 0. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que esse vetor aqui, ele vai ter que jogar exatamente nesse... se o φ de 1, 0 joga aqui, o φ desse vetor aqui tem que fazer isso aqui. E então, deixa eu botar aqui. E analogamente, se a gente pegar um outro vetor aqui, ele vai ter que fazer esse pedaço. Então, o que acontece é o seguinte, se a gente botar aqui um ΔUI, um ΔU, deixa eu tirar isso aqui. Se a gente pegar um ΔU aqui e um ΔV aqui, então ele vai exatamente para esse paralelogramo, em que aqui, vamos dizer que aqui confunde mesmo, depois eu vou melhorar isso, quando chegar a integral dupla, na parte de integral dupla, e isso aqui é o ΔU. Tá? É ΔU vezes, φ de 0,1 vezes ΔV, e isso aqui é φ de 1,0 vezes ΔU. E a questão, então, é que essa área aqui, quem vai ser? Vai ser exatamente det de φ vezes ΔU vezes ΔV. Então, vamos lá. Então, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, quando a gente pegou aquele paralelogramo e quebrou em vários subparalelogramos desse tipo aqui, bem, era para desenhar inclinado, mas tudo bem. Mas o que aconteceu é que a área do nosso retângulo RIJ, ele vai se tornar exatamente o det de φ vezes ΔUI vezes ΔVJ. Essa aqui que nos interessa. E o que a gente vai falar agora, isso eu vou explicar no próximo quadro, daqui a pouco, como isso aqui se transforma na integral de Riemann que a gente gostaria de fazer. Continuando nossa aula de mudanças de variáveis lineares, olha o que nós temos até agora. Eu tenho que U é igual a x mais BY, V é igual a CX mais DY. Bom, se a gente quisesse fazer o determinante jacobiano, a gente faz del x, del y, del v del x, del v del y e façamos o determinante. Que é exatamente essa matriz aqui, a nossa matriz A, que foi visto no quadro anterior, e esse determinante é o que a gente chama de det de A, que é o AD menos BC. Tá? Essa vai ser a mudança, só que como que eu disse, a gente não trabalha com U e V, e x e y, a gente trabalha com x e y, u e v, o inverso disso. Então, o que acontece é que del xy, del uv, na verdade, é o nosso determinante de φ, que foi o que a gente fez também, que é a inversa de A. E a inversa de A a gente sabe por álgebra linear, que é 1 sobre o determinante de A. E o determinante de A, pelo quadro anterior, é exatamente essa fórmula aqui que eu falo, é bem interessante, né? A fórmula cabe muito bem. O inverso disso é 1 sobre e inverte esse jogo. Por outro lado, nós temos que, como nós temos, φ é uma aplicação bijetora
lembra que o CJ que a gente escolheu do nosso somatório, do FCIJ, ela está no plano XY e a gente quer jogar tudo para o plano UV. Então, CIJ vai ser um φ de DIJ para um único DIJ pertencente a R2. E também a gente calculou no quadro anterior que a área do nosso paralelogramo, que estamos chamando de RJ, é det de φ vezes ΔUI vezes ΔVJ. E tudo que a gente queria era f de CIJ somatório de área de RJ, que é exatamente essa expressão aqui. Bom, o que eu estou querendo falar é de limite, tudo que tem direito, só para jogar todas as coordenadas, porque nós vamos mudar a nossa região de integração e temos que explicar essa mudança. Então, primeiramente, o que nós tínhamos no quadro anterior? As retas horizontais vai para essa reta aqui. Essa segunda reta aqui, que é o V igual a 3, vai para essa. V igual a 4, Cx mais dy igual a 4. Lembra que o V é o Cx mais dy. Essa reta horizontal, essa reta vertical aqui, essas retas vão respectivamente para essa e essa. Em que aqui é o nosso 1 e aqui é o nosso 2. E a nossa região de integração é esse pedaço aqui, igual a esse pedaço aqui. Então, o que está acontecendo é o seguinte. Primeiramente, só para a gente entender um pouco do que está acontecendo. Se a gente pegar o ponto, vamos dizer, 3,5 e fazer uma reta horizontal, então o que está acontecendo é o seguinte. Lembra que eu falei que retas horizontais joga para retas desse tipo aqui que a gente se perdia por causa do ΔUI, etc. Olha, se a gente pegar o meio, tem que pegar ou seja, V igual a 3,5 tem que ser exatamente essa reta aqui. A φ faz isso. E por outro lado, se a gente pegar uma reta vertical aqui, ela vai para uma reta, vamos dizer, essa reta aqui tipo inclinada. Então o que está acontecendo é o seguinte. Se aqui eu peguei um CIJ, então o nosso DIJ está por aqui. Se a gente pegar o ponto médio, o ponto médio leva para o ponto médio. Então, o que está acontecendo, no fundo, é o seguinte. A nossa região de integração, quando a gente fizer o somatório do somatório de I e J, em que aqui a gente refina tudo que tem direito para U e a gente fazer o U e V variar, ou seja, a gente está calculando o F de φ de DIJ vezes o det de φ vezes ΔUI vezes ΔVJ, o que está acontecendo é que quando a gente fizer, vamos dizer, o limite, ou se preferir, a norma da nossa partição tender a zero, então o que significa isso? Antes a gente estava fazendo inclinada aqui. E a φ ele vai levar esse retângulo aqui, eu espero que esteja convencido, nesse paralelogramo. Então o que está acontecendo é o seguinte, a gente vai refinar todos esses pedaços com a soma de rima que a gente conhece anteriormente. E o que está acontecendo é que isso aqui vai convergir para a nossa integral dupla de uma nova região K2, que a gente está denotando isso aqui por K2, vezes, vamos dizer, F, vou trabalhar com φ de UV, vezes, que é o φ de UV é o nosso x e y, vezes o nosso determinante jacobiano. Eu esqueci de falar, mas o det de φ é em módulo, tá? Eu sempre estou esquecendo de colocar o módulo, mas é o det de φ de del x y dividido por del uv, que é o nosso det de φ, vezes du dv. E essa é a nossa fórmula final, em que nós, como sempre, vamos ter algum trabalho para achar esse K2. Mas, vamos dizer, a fórmula é direta. Tá? Não temos nada de novo nesse sentido. Tá? E, basicamente, é isso que eu queria falar para vocês.